Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos a estudar a identidade do Senhor Jesus e no último estudo, primeiro, nós falamos acerca de Jesus como sendo o Filho de Deus e como ele assumiu a sua identidade como sendo o Filho de Deus. E isto revela a sua divindade. Ele, ao dizer que era Filho de Deus, ele assumia-se igual ao Pai. Depois de 400 anos, finalmente tinha chegado o tempo do povo hebreu sair do Egito. Tinha sido um longo período, primeiramente um tempo abençoado, em que Faraó tratava bem o povo hebreu por causa de José, filho de Jacó, mas depois apareceu um outro Faraó que não tinha conhecido José. E as coisas começaram a complicar-se para aquele povo. Aquele povo viveu como escravo durante tantos anos. Mas o relógio divino finalmente deu as horas, a hora da libertação. E o Senhor levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo daquela terra e os levar para a sua própria terra. Moisés seria o interlocutor entre Deus e Faraó. E a certa altura Moisés pergunta ao Senhor, mas quando eu for ter com Faraó, ele vai me perguntar quem é que me enviou. O que é que eu vou dizer? E o Senhor disse-lhe, quando ele te fizer essa pergunta e vai fazê-la, tu vais dizer, eu sou, me enviou a vós. Então, aqui o Senhor identifica-se como o eu sou. Nós no primeiro estudo da quinta-feira passada, nós estudamos que Jesus se identificou como sendo o Filho de Deus. E ao fazê-lo, ele fazia-se igual a Deus. Nós, agora hoje e nos próximos estudos, nós vamos estudar no Evangelho segundo João várias passagens, 7 passagens, em que Jesus se identifica também como o eu sou. E o que é que isso significa? Quais as consequências disso? Até onde é que Jesus foi ao apropriar para si também este termo, esta identidade, eu sou. Ao fazê-lo, ele fazia-se igual a Deus. Ele manifestava e manifestou desta forma a sua divindade. No livro de Apocalipse, mais tarde, ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, que fui, existi sempre, que sou, que voltarei à terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Portanto, o eu sou identifica Jesus como sendo o próprio Deus. E no Evangelho segundo João, antes de entrarmos propriamente na nossa passagem, a certa altura, Jesus está num diálogo aceso com os judeus. E a certa altura ele diz, por isso eu vos disse que morreis em vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E o debate continua, cada vez mais acutilante, cada vez mais intenso. E no final do capítulo 8, nós lemos assim, Abraão, vosso pai, disse Jesus, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Já tinha morrido séculos atrás. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E eles não aceitaram a identidade de Jesus como sendo o Filho de Deus e também como sendo o eu sou, isto é, Deus entre eles. Nós, no Evangelho segundo João, temos 7 frases em que Jesus, como disse atrás, ele se identifica como eu sou. E depois ele acrescenta coisas para melhor compreensão da sua identidade. Ele compara-se a coisas do dia-a-dia, a coisas comuns, uma linguagem simples. E quando ele se apresenta assim,
facilmente os seus ouvintes e nós hoje, no dia de hoje, nós podemos compreender melhor quem é Jesus. E a primeira dessas afirmações em que ele se identifica como sendo eu sou, está no Evangelho segundo João, capítulo 6, no versículo 51, em que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o meu corpo. Há uma verdade no Evangelho bíblico que muitas religiões, nomeadamente chamadas cristãs, que ainda não viram, que ainda não compreenderam, ou se a compreenderam, não lhe dão o devido valor. Talvez tendo um certo receio da reação dos seus ouvintes, dos seus fiéis, daqueles que os seguem. É uma verdade lapidar. Quem prega a palavra de Deus, quem anuncia o Evangelho, não se pode demitir de fazer esta afirmação e de ensinar esta doutrina. É que, aos olhos de Deus, devido aos nossos pecados, nós estamos mortos espiritualmente falando. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual e, mais tarde, a morte física. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. Veio de mãos dadas com a morte. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Quando é que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém se alimentar de mim, isto é, se alguém crer em mim, viverá eternamente. E eu vou dar a minha carne, vou dar o meu corpo na cruz do Calvário. Para quê? Para que aqueles que crerem em mim passem da morte para a vida. Passem da morte para a vida. Eu sou o pão capaz de satisfazer a sua maior necessidade espiritual. E a nossa maior necessidade espiritual é a necessidade de vida, porque estamos mortos em delitos e pecados. E Jesus é esse suprimento. Por isso é que ele também, noutra parte, neste Evangelho, ele diz, quem crer em mim já passou da morte para a vida, já é um assunto arrumado. Não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, Jesus quando diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crer em mim viverá eternamente. É em Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados e temos a certeza da vida eterna. O pão vivo que desceu do céu. E mais, ele é o único pão capaz de suprir esta nossa necessidade espiritual. Ele é o único capaz de penetrar na nossa alma, ir ao nosso espírito e dar-lhe vida, como alimento que ele próprio é. Mas no mesmo capítulo, ele também é o pão para o tempo presente. E lemos isso no versículo 35, em que ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que vem a mim. Uma vez que fomos a Cristo para sermos salvos, estamos num mundo adverso tantas vezes, um mundo que está no maligno, que tem montanhas, mas também tem vales, e alguns profundos. E nós, como David dizia, a minha alma tem fome de Deus. E há circunstâncias na vida, fraquezas pessoais dos outros, medos, ansiedades. E nós precisamos de alimentar a nossa alma para continuarmos. Para continuarmos a viver a nossa vida segundo a piedade, para chegarmos ao fim, para não desistirmos. E nós em Cristo temos este pão que alimenta a nossa alma para nós continuarmos e podermos um dia dizer, acabei a carreira, combati o bom combate e eu guardei a fé. E às vezes, tantas vezes, nós temos fome, temos necessidade de paz. Pois bem, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Quando nós tivermos fome, necessidade de paz, podemos recorrer ao Senhor Jesus, àquele que por nós morreu e por nós ressuscitou e que está vivo e que disse aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por isso, não tenhais medo. Não se atemorize o vosso coração. Quantas vezes eu tenho necessidade de dizer, Senhor, dá-me da tua paz, a
paz de Deus. Temos fome, temos necessidade de combater a ansiedade, que tantas e tantas vezes também bate à nossa porta. E o que é que o pão vivo, o que é que Jesus, o pão da vida nos pode dar? Ele diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Às vezes as forças faltam-nos. A alma está cansada. Há um cansaço que é mais preocupante, é mais perigoso do que o cansaço físico. O cansaço físico, uma noite bem dormida, ele desaparece tantas vezes. O cansaço da alma, não. Deitamos-nos com ele, levantamos-nos com ele e temos que carregar esse fardo durante o dia, semanas, meses, anos, tantas vezes. As forças faltam, cansados. Vamos a Jesus, o pão da vida, e ele diz, vindo a mim todos vós estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Isto também é para o povo de Deus. Eu renovarei as tuas forças. Eu estou contigo todos os dias. E se o cansaço for tão severo, se ele te esgotou, se ele esgotou as forças espirituais da alma, se for necessário, eu como o pastor que foi à procura da ovelha perdida e a encontra, eu carrego-te aos ombros e levo-te para casa. E se for necessário, eu pego-te ao colo, aconchego-te junto ao meu coração. E enquanto estás ali, eu vou renovar as tuas forças. Cansaço, olha para mim, cruza as costas, fragilidade humana em pessoa, fragilidade física, mas no seu olhar, aqueles que passavam, quando viam Jesus a passar rumo ao Calvário, eles pasmavam. Eles pasmavam ao ver um homem tão sofrido, o seu rosto desfigurado como nenhum outro homem esteve assim. Mas ficavam também pasmados com o seu olhar determinado, com a sua convicção firme de chegar até ao fim. Contra tudo e contra todos, Jesus acabou a carreira. E ele pôde dizer, está consumado, eu cheguei ao fim. Às vezes temos fome de companhia, a solidão também bateu à porta. E ele diz, não estarás só, estarei contigo. E mesmo que a tua família, os teus amigos, os teus companheiros de ruta, os teus companheiros de estrada, se eles te deixarem, e muitas vezes deixam, tu podes confiar. Eu nunca vou desistir de ti, apesar dos teus fracassos, apesar das tuas falhas ou das falhas dos outros. E às vezes é a tentação que bate à porta. E vai-nos cercando, vai-se aproximando cada vez mais, vai-se imiscuindo na nossa mente, no nosso coração. E vai-nos levando cada vez para mais perto do precipício. E nós não queremos cair e nós temos medo das consequências. Então venha o pão da vida, que segreda ao nosso coração e diz, não veio sobre ti tentação senão humana, mas eu sou fiel para com a tentação dar-te também um escape para que a possas suportar e venceres a tentação e seres mais do que vencedor. Por vezes a fome é de reconhecimento. Ninguém repara em ti. És só mais um. Se tu estiveres presente ou ausente é a mesma coisa. Jesus compreende o que é isso. Ele disse, eu vim para o que era meu, os meus não me receberam. Os da sua família, os da sua terra, Nazaré, não o receberam. Os da sua família, os da sua nação. Mas naquele dia, diz Jesus, o pão que desceu do céu, o pão da vida. Ele diz, olha, ser fiel até ao fim, mesmo no pouco. E um dia eu vou-te confessar diante do Pai. Um dia
eu vou apontar para ti e vou falar acerca da tua fidelidade. Eu vou falar acerca daquilo que tu disseste e ninguém ouviu. Eu vou falar acerca daquilo que tu fizeste e ninguém viu, ninguém reparou. Mas eu reparei da mesma forma que reparei também naquelas pequenas 2 moedas que a viúva pobre deu no templo sacrificialmente. Eu reparei naquele copo de água fresca que tu deste, na qualidade de discípulo. Eu reparei. Eu vou confessar o teu nome dentro do Pai e diante de milhares e milhões de anjos. Portanto, em Cristo, o pão vivo que desceu do céu, nós temos tudo o que precisamos no que diz respeito à salvação da nossa alma, no que diz respeito à vida eterna. Em Jesus, o pão da vida. Nele temos tudo o que é necessário no que diz respeito à piedade, à vida presente. E na vida presente, sermos também mais do que vencedores em Cristo. O pão vivo que desceu do céu e o pão da vida, que é mais do que suficiente para suprir em glória todas as nossas necessidades, enquanto caminhamos rumo à presença do Pai, àquele lugar maravilhoso chamado céu, onde iremos reconhecer que, afinal, de uma forma concreta, que Jesus nos alimentou sempre. E ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, Ele para sempre nos purificou. E na qualidade de povo resgatado, povo lavado, purificado no sangue da cruz, iremos viver para sempre com Ele. Que o Senhor nos abençoe.